Agora, não tem nada a ver com Paulo Roberto Costa. Esse acabou apanhado, não driblou ninguém. Driblaram anos, né? Vinham driblando. Tem gente que está em plena driblagem. Outros driblaram e foram apanhados. Alguns foram apanhados cedo no processo. Como o Dirceu. Sabe? Era artilheiro do time, jogou, matava no peito, virava com estilo e tal. De repente, pegaram o homem no bicho do mensalão. Aí ele tem, desde então, sido um herói da bandidagem, segurando sem delação premiada. Aí foram pegando outros. Tem aqueles que são os verdadeiros técnicos desses cretes, que estão em plena liberdade. Outros estão sendo apanhados, inclusive gente que jogava no banco está sendo puxada para frente. E hoje eu tenho aqui um dos depoimentos do Paulo Roberto Costa, um pedaço dele de 6 minutos e 17 segundos, que eu acho que vale a pena a gente ouvir. A TV aberta, em geral, passa tudo picotadamente, não por extenso. Na internet você encontra materiais muito mais longos e detalhados. E é bom lembrar apenas para todo mundo que todo esse pessoal que está na delação premiada está na seguinte situação: se mentir, fica atrás das grades mesmo até morrer. Tem gente aí com possibilidade de pegar 182 anos de cadeia. Nossa! Hoje de manhã eu estava lendo uma reportagem da Época Eletrônica, uma reportagem desses dias, dizendo que a soma do que é imputado, por exemplo, ao Eduardo Cunha, se você somar as imputações criminais a ele atribuídas, daria 182 anos de prisão em sequência. Porque lavagem de dinheiro, aí tem 62 casos de lavagem de dinheiro. Soma-se os 62, não é um só. Mas vão somando. Aí outra, formação de quadrilha, aí vai. É aquele elenco de coisas. No final é uma barbaridade. E o Cunha já disse: eu caio, mas sozinho não vou não. Mandou recado pro Renan e pro Michel Temer. Então é bom todo mundo tentar me ajudar. Porque se eu for, eu não irei só. E o Cunha não tem essa vontade de heroísmo bandido do Zé Dirceu, de ficar quieto. Assim como fui guerrilheiro, serei guerrilheiro. Ele vai segurar aqui no tornozelo de alguém? O Cunha não, o Cunha vai se pendurar mesmo em regiões mais profundas e doloridas. Ixi! Ele se pendura no ninho do passarinho comprido. Sabe aqueles passarinhos que fazem aquele saco de ninho? Sei. Então, bota uns ovinhos lá dentro. É ali que o Cunha se pendura. E vai puxar o pessoal. Isso, puxa todo mundo por lá. Mas o Paulo Roberto Costa, se mentir, fica atrás das grades. E se não provar, piora mais ainda a condição, porque aumenta o agravo. Aí já tem calúnia, difamação, não sei, tem um monte de outras coisas que caem em cima do Então, sujeito. delação premiada não é brinquedo, não. Ou você cumpre, ou você nem se engrace de começar a fazer. Porque se não puder provar, é melhor ficar calado. Não adianta só dizer: o fulano sabe também. Tem que ter meios de demonstrar o caminho da grana. E a comprovação telefônica dos relacionamentos, isso, de preferência as documentais. Nossa, são as que vão fechando, cimentando as convicções das autoridades. Fala aí, Paulo Roberto Costa. Tem que colocar na imprensa, né?
Não é a frase minha, mas é a frase verdadeira. É do Milor. O senhor escreveu na cadernetinha do lado dos pagamentos, né? Para mostrar como é podre a política brasileira. O Brasil em 2020 vai estar numa situação de balanço de pagamento e situação da Petrobras caótica. Porque o mercado de derivado está crescendo, em média, 6%. Esse ano talvez a gente tenha até deflação, né? Tem crescimento de PIB negativo, talvez, né? Mas o consumo de combustível continua crescendo. Tecnicamente falando, é uma empresa quebrada. O que acontece? A Petrobras está cada vez mais aumentando a sua importação de derivados, quer seja de diesel, quer seja de gasolina. Gasolina está importando porque o governo está matando o setor de etanol por segurar o preço da gasolina. Esse governo está matando a Petrobras. Matando. O governo obrigou a Petrobras a participar em 30% do pré-sal, todo o pré-sal, 30% no mínimo, e ser operadora. Ela não vai ter condição de investir o que ela já se comprometeu a investir por determinação do próprio acionista majoritário. Eu tenho um receio. Integridade física minha. Mas isso é uma coisa que a gente Nós vamos ter que manter muito contato, principalmente depois de um ano aí. A gente vai ter que estar atento. Porque eu tenho medo. Nós estamos falando com gente muito graúda. Às vezes não tem histórico de violência, né, a princípio. Celso Daniel. Mas você acha que é do time deles lá? O que traz mais receio, mais medo? A reação dos políticos ou das construtoras? Fiz um fechamento aqui, aquela parte final. Dos políticos. Porque não tem mais nada aqui, né? Tá em branco. Celso Daniel sabe alguma coisa, Paulo? Eu vou abrir aqui. Olha, Sabe que matou ele no final? O que a gente escuta, né, que eu escutei de muita gente aí, né? PT que encomendou, né? Houve um desacerto civil na divisão. A história do dossiê, né? E hoje a ex-mulher dele ganhou um prêmio, né? A ex-mulher dele é ministra do Planejamento. Miriam Belchior. De planejamento não entende nada. O BR-101 aqui em Santa Catarina. Foi feita uma duplicação. Outro dia, eu estava lá, cheio de problema lá. A Petrobras fornece o asfalto. E eu lá, diretor de abastecimento, toco o telefone. Acho que já era Casa Civil já. A ministra da Casa Civil liga para mim. Por que esse asfalto da Petrobras é tão ruim, não sei o que e tal? Tira da gravação isso aí. Por que esse asfalto da Petrobras é tão ruim? Eu falei, ministra, o asfalto da Petrobras não é ruim. O asfalto da Petrobras é o que está dentro da especificação. E ela tem mania de falar um pouco alto, né? Então você começa a falar assim e depois os telefones vão assim. Essa é Glaze, né? Você está se referindo a Dilma? Não, Dilma. Em 2010, quando ela foi ser candidata à presidência, assumiu no lugar dela o Guido Mantega, ministro da Fazenda. Um erro gravíssimo, do meu ponto de vista. Por quê? Como ministro da Fazenda, em nenhum momento ele se posicionou como conselheiro da Petrobras, porque o chapéu dele lá no conselho era ministro da Fazenda. E outro detalhe importante é que os demais conselheiros da iniciativa privada são omissos, pode colocar essa palavra aí, omissos, na reunião do conselho. Que normalmente são empresários e não querem ficar mal com o governo. Então o que o ministro fala lá é lei, ninguém questiona. Como se deu o processo de venda da refinaria São Lourenço pela Petrobras na Argentina? A Petrobras comprou uma empresa chamada Pérez Compan no ano de 2001. O presidente da Petrobras era o Filipe Rastu. E eu diria que essa compra foi tão desastrada quanto a compra de Passadino. Por quê? Essa empresa era uma enorme empresa da Argentina, uma das maiores na época, 2001, uma empresa privada.
e que tinha ativos tanto na Argentina, quanto na Colômbia, quanto na Venezuela. Mas essa empresa, além de ter esses ativos, é uma empresa que tinha uma dívida muito alta. Então, se for olhar até hoje o que essa empresa deu de resultado positivo à Petrobras, vai ver que foi um mau negócio. Como é que o senhor vai dar essas gravações para nós, essas reuniões? Gravações? O senhor não gravou nenhuma reunião? Eu gravei. Eu não imaginava que tivesse necessidade disso. O senhor vai ter que ficar mais tempo aí pensando, então. Não me faça isso, pelo amor de Deus. Refletindo aí, onde é que estão essas gravações aí? Essas gravações não existem, ninguém gravava isso aí. Imagina quem que ia gravar isso. Acho que tudo isso que nós estamos fazendo aqui de extremo valor. Agora, que jeito que nós vamos mudar nesse país é outra pergunta, né? Que os paradigmas, né? Um dia os paradigmas se quebram, né? Tem que quebrar, né? Na realidade, ele termina isso tudo tentando se incluir entre os salvadores da pátria. É. E agora que nós vamos ver que jeito nós vamos mudar. Ele começa com uma citação que corrupção é algo que inevitavelmente acontece quando você chega mais perto do poder, e termina com essa declaração. Vamos ver agora que jeito nós vamos dar. Essa é a nossa contribuição. É interessante o mecanismo de auto-engano psicológico das pessoas. É muito comum você ver um cara que está fazendo o que é mal, ser apanhado, e quando ele não tem saída, frequentemente ele tenta se incluir na solução do que ele mesmo ajudou a criar, para ver se diminui o impacto da sua presença no lado oposto até então. São aqueles que cooptam a solução que só precisa ser buscada e praticada porque o cara em si criou um problemão. E tem gente tão ardilosa que entra no processo e sai assim, vamos ver agora como é que a gente resolve isso. Isso acontece em todo lugar, na família então. Tem pessoal que arma em casa na hora que é apanhado. Isso, que bom que nós vamos resolver isso juntos. Isso. Vira solucionador de problemas. Que ele causou. E nós vamos ver o Cunha e o Renan nesse mesmo barco, né? Vamos resolver os problemas do Brasil. O Cunha é um cara muito agressivo, né? Você vê que esse rapaz aí, ele carrega uma leveza meio cínica. Você está numa situação dessa, Deus me livre de ter vivido isso e estar nessa situação. Eu tenho um sorriso para dar. Passado de vergonha. Mas você vê que tem uma gracinha, por exemplo, aquela coisa totalmente desnecessária de descrever o tom da voz da Dilma. E de brincar com aquilo, depois, tira isso da gravação. Isso é uma delação premiada, companheiro. Não tem nada para tirar de gravação nenhuma, não. Mas também não tem risinhos nenhum a dar, não tem coisa alguma. Mas ele entra num processo de se tornar parte da solução. É um dos auto-enganos da mente desse senhor. E agora vem muita coisa rio abaixo. Vai descer muito em tudo. Muito em tudo. E essa operação Lava Jato será uma operação lava longo. Lava longo. Porque ainda tem todo o processo depois no Supremo Tribunal, que já é outra instância, que deve ter 1000 apelações, vai ter as enrolações, vai demorar o processo. E a Lava Jato, a meu ver, adotando o método da delação premiada, ela vai abrindo canais e canais e canais quase que infindáveis de investigação num país que está todo capilarizado pela corrupção.
Então um que abre a boca revela 10, 12, 15. Cada um desses abre a boca e vai baixando, vai abrindo. A gente está em pleno processo de cirurgia geral de peito aberto na nação. Descobrindo que as implicações daquilo que se tenta arrancar, dessa tumoração, tem raízes no corpo nacional todo, no ambiente político, então está absolutamente tudo contaminado. Para você ver, o ambiente empresarial está... Aí você vê que as implicações da distribuição do dinheiro atinge até os que estão trabalhando com guerrilha no Brasil, que são beneficiários de transferências e doações. A capilarização vai de um extremo a outro na vida nacional. Não sei se vocês estão acompanhando esse negócio de invasão cada vez mais frequente de guerrilheiros de fronteiras latino-americanas entrando no Brasil junto com o MST. Está crescendo esse negócio. Tem campos de treinamento na fronteira de guerrilha acontecendo dentro do Brasil e está todo mundo sem falar nada. E a concentração na Operação Lava Jato é intensa, mas isso é grave o que está acontecendo. Está acontecendo como concessão governamental que vem acontecendo há muitos anos. E numa hora como essa, em que a ameaça é, se for necessário, a gente faz qualquer negócio, mas segura o poder, é bom que se preste atenção nisso, não é uma açãozinha tola e inocente. Algumas coisas que ficaram sérias em outros lugares da Terra começaram desse tamanho também. E de repente se tornam uma coisa infinitamente maior do que se imaginava. Vai crescendo em cadeia. Então é um momento para a gente ficar muito atento, para quem tem coração posto em Deus, dedique-se à oração em favor deste país, dedique-se a pedir e a interceder por aqueles que estão em posição de autoridade limpa, séria e justa. Peça ao Senhor que os que mantêm um mínimo de intenção saudável e cidadã sejam os que efetivamente sejam guardados e prevaleçam, porque nós não vamos aguentar como nação vivemos com um cinismo indescritivelmente amplo em nós, na alma nacional, sabendo de toda a avalanche dessa nojeira, dessa corrupção, que tem na Petrobras apenas um dos bastiões. Existem outros igualmente importantes e que estão sendo drenados e que são usados no que produzem, no que geram, no roubo que daí se faz, nas múltiplas situações de desvio de cada um desses negócios são feitos, e do próprio empreendimento e ações governamentais no país inteiro. Nada acontece nesse país sem a fatia monumental da corrupção. Não dá mais para você dizer que não é assim, que não vê. E a aceitação silenciosa e tranquila disso nos abandida a todos, corrói nosso caráter, apocaliptiza o futuro da nação. Eu espero que você esteja conseguindo entender o que eu estou dizendo, porque eu não tenho a menor dúvida acerca do que eu estou falando. Que fica esse registro, e é com oração que eu digo isso a você, pedindo que você me leve a sério. E, sobretudo, se dedique à oração. Você não está investido de nenhum outro poder, mas desse poder você está. E é uma recomendação apostólica. Dedicarmos-nos à oração por aqueles que estão investidos de uma autoridade que seja praticada com o mínimo de justiça, pelo menos. É nessa direção que a gente precisa focar. Vem me
RBTV, o canal é você.